os artigos 523 a 527. Cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Como se procede ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa? No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença faz-se a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Basta um simples requerimento? Não. A petição precisa conter o nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente e do executado, e ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, indicando o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados e, sempre que possível, a indicação dos bens passíveis de penhora. O que fazer se a elaboração do demonstrativo depende de dados em poder do executado ou de terceiro? Aqui é preciso distinguir. Se os dados encontram-se em poder de terceiro, o credor precisa requerer ao juiz que os requisite, sob cominação do crime de desobediência. Se os dados encontram-se em poder do próprio devedor, o credor também precisa requerer ao juiz que os requisite, mas sob a cominação de se reputarem corretos os cálculos apresentados pelo credor, sendo de 30 dias o prazo para o cumprimento da requisição. Pode o juiz conferir os cálculos apresentados pelo credor? Não é de se esperar que o juiz confira os cálculos apresentados pelo credor. Contudo, a lei admite que o juiz se valha de contabilista do juízo para verificar os cálculos apresentados e determina que, no caso de o cálculo exceder o valor da condenação, a penhora tenha por base o valor considerado adequado pelo juiz. O que ocorre se o devedor paga integralmente o débito no prazo estipulado? Se o devedor paga integralmente o débito no prazo estipulado, extingue-se o processo, que terá assim atingido o seu objetivo. E se o devedor não paga ou paga apenas parte do débito? Nesse caso, o débito que persiste é acrescido de multa de 10% e de honorário de advogado também de 10%, e expede-se mandado de penhora e avaliação. Pode o devedor defender-se na execução definitiva da sentença? Sim, o devedor pode apresentar impugnação no prazo de 15 dias, contado do término do prazo para pagamento voluntário, ainda que não tenha havido penhora. Que defesas pode apresentar o devedor na execução definitiva da sentença? Além das alegações de impedimento ou suspeição, pode o devedor alegar 1. Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo ocorreu à revelia. 2. Ilegitimidade de parte. 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Observe-se que a alegação de excesso de execução não é conhecida, se o devedor não indica o valor que considera correto, acompanhado do respectivo demonstrativo. Observe-se também que se considera inexigível a obrigação reconhecida por sentença, se antes de transitar em julgado, o seu fundamento houver sido considerado incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal,
ainda que em controle difuso de constitucionalidade, cabendo ação rescisória, se a decisão do Supremo Tribunal Federal for posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. O oferecimento de impugnação impede a arrematação? Não. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo, porém, o juiz atribuir-lhe efeito suspensivo, caso em que, para prosseguir na execução, o exequente precisa prestar caução. Tendo decorrido o prazo para impugnação, pode o executado oferecer defesa relativa a fato superveniente? Sim. As questões relativas ao fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Artigo 525, parágrafo 11º. Pode o executado, antes de intimado para o cumprimento da sentença, consignar em pagamento o valor devido? Sim, suposto que o devedor apresente memória discriminada do cálculo. O credor pode apresentar impugnação no prazo de 5 dias, sem prejuízo do levantamento do valor correspondente à parcela em controvérsia. Quanto à parcela controversa, se houver, decide o juiz. No caso de insuficiência do depósito, procede-se à execução pelo saldo devedor, acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. Fim deste episódio. Apresentação de Maria Ângela Melhoranza e José Tessainer. Até o